A história que eu começo a contar a partir de agora nasceu numa região da periferia de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A partir de agora, eu faço um convite para você fazer uma viagem comigo a uma realidade. A realidade de muitos garotos pobres, miseráveis brasileiros que nascem numa comunidade como essa, que trabalham numa comunidade como essa. Foi nesse pequeno campo de futebol que vocês estão vendo agora exemplos de inúmeros outros pelo Brasil, que jovens, garotos, como o meu personagem de hoje, que busca ajuda não somente em um programa de televisão, não. Foi aqui, nesse campinho de chão batido, que alguns anos atrás nascia um campeão. Um jogador que despontou em um dos principais clubes brasileiros, ganhando depois um campeonato mundial no Japão. Campeão mundial, campeão mundial! Especial na Record para você. Hoje a programação da Record começando com toda a força. São Paulo, campeão mundial de clubes, você comemorando na tela da Record. Foi aqui, nesse terreno simples, onde garotos, principalmente até hoje, em finais de semana, disputam as chamadas peladas. O que o Brasil mais tem, o Brasil dos sonhos, de todo garoto pobre, que não importa se tem uma trave como essa, humilde como essa, simples como essa, já está bom. Marcar o gol da vida, se tornar famoso, sair de uma comunidade humilde e pobre e despontar num grande clube. Parece um sonho impossível, mas diante da esperança e de um talento, mas um talento que nasceu aqui, que se espalhou pelo mundo, mas que acabou se perdendo. Diante de um outro mundo. Foi nesse campinho que aparenta ser e é tão pobre. A bola não era assim. Porque a mãe, que via nos dois irmãos, nos dois filhos, a chance de se tornarem jogador de futebol, não tinha uma bola como essa. Não era uma bola como essa. Era uma bola de meias, roupas, é o que tinha. A bola, ao invés dessa, era essa, que a mãe, ingênua e de uma forma inteligente, preparava. Sacos plásticos, a meia, para fazer disso que vocês estão vendo, a bola. O meu personagem vinha seguindo o irmão dele, que jogava aqui nesse campinho. Falou, você vai aonde, meu irmão? Vou jogar no campinho lá. Posso ir junto? E foi exatamente assim que um irmão, seguindo o outro, começou a vir aqui, a jogar peladas.
Final de semana sim, final de semana não. O tempo passou e o meu personagem, que hoje vai comover o Brasil, deixou esse campo para ocupar outros grandes estádios brasileiros. Um dos sonhos de todo brasileiro, de garotos brasileiros, qual é? Ser Pelé. Ser um grande jogador de futebol. O meu personagem de hoje acabou se tornando um dos grandes jogadores de um dos principais times do Brasil, o São Paulo. Essa geração merecia esse título, precisava desse título, queria essa conquista e eles conseguiram! Aos 12 anos, foi intimado pelo clube oficial do São Paulo a se tornar um dos jogadores. Tinha vergonha de comer no refeitório do clube. Sabe por quê? Porque passava fome, tinha medo e vergonha de comer. Aos 14 anos, começou a morar no clube, no São Paulo. Aos 16 anos, fez a sua primeira viagem internacional. Da miséria, à pobreza, ao luxo, ao reconhecimento e ao dinheiro. Eu estou falando de um personagem que hoje pede socorro. Eu estou falando de um personagem que nasceu aqui, sem nada. Um garoto que se tornou um dos principais jogadores de um time de futebol, que ganhou simplesmente Campeonato Paulista, Libertadores e o Mundial do outro lado do mundo. São Paulo campeão mundial de futebol 2005. Campeão da Libertadores, Paulista e agora fechando o ano, Éder, com um tricampeonato mundial. Acho que todo o time está de parabéns. Um garoto que com o irmão enfrentava apenas aqui os times dos bairros, chegou a enfrentar com o São Paulo Futebol Clube grandes times. Internacional. Tocou a bola pro fundo da rede do São Paulo. 38 do segundo tempo de partida do Morumbi. O Inter está confirmando uma vitória importantíssima diante do São Paulo aqui no Morumbi. Flamengo. Se o Flamengo não fez, o São Paulo... Hernanes definiu com um belo gol. 2-0 São Paulo. O tempo passou e transformou esse garoto humilde da periferia, participante, jogador de um dos principais clubes brasileiros, que o levou a ter fama, dinheiro e nunca mais passar fome. Estou falando de um jogador do São Paulo que foi campeão mundial e que hoje pede ajuda ao contador de histórias. E isso me honrou e me emocionou muito. A história de um garoto que tinha exatamente essa idade, esse tamanho, mas já um sonho. Porque como milhões e milhões e milhões de meninos que jogam com a bola, têm um sonho de se tornarem aquilo que nasceram. O talento da bola, o talento de um garoto que acabou se tornando da periferia
para a realidade de um clube, o sonho de um jogador que hoje não joga mais, mas que luta num outro campo, o campo da vida, para se salvar das drogas. Quem é o jogador campeão mundial que você vai conhecer, que perdeu tudo, exatamente tudo, até a medalha que ganhou para as drogas? Quem é o ex-jogador de futebol de São Paulo que acabou levantando a taça pelo Mundial e hoje tenta largar o vício da cocaína? Pai de 3 filhos, casado, pedindo ajuda ao Geraldo. Conhece a nossa história, a nossa luta aos domingos, um programa que já mostrou muitos ex-drogados que tiveram suas histórias como ele, alcançadas, glorificadas e hoje completamente perdidas por causa da droga. Nossa. Quem é esse jogador que é reconhecido e conhecido no Brasil inteiro, que nasceu aqui, que jogou pelo São Paulo, que conheceu o mundo pelo time? Vejam. Você deve perguntar, Geraldo Luiz, como que é possível um garoto que nasceu numa comunidade e pisou num campo? Aliás, o Brasil tem um campo sagrado. Pode ser aqui, pode ser no Nordeste, em qualquer lugar. Em qualquer periferia desse país, aonde você pisa, tem um campo de futebol abençoado como esse. Esse meu personagem ganhou dinheiro. Chegou a ganhar 30 mil reais por mês. Por mês. Viajou com o clube para o mundo todo. Conhece o Brasil todo. Levantou a taça. Aliás, olha a imagem dele segurando a taça. Acompanhe. Essa história chegou até o Domingo Show, até o seu contador de histórias, graças a um fã do São Paulo, graças a um fã, colecionador de histórias. E foi através desse internauta, também nosso fã, essa faixa, a faixa original. Original que vocês estão vendo. Aqui está. São Paulo Futebol Clube, campeão paulista de 2005. Só sobrou essa faixa. A medalha ele vendeu. Medalha de ouro, vendeu para comprar drogas. E por que um atleta tão respeitado como esse começou a se distanciar da família, dos amigos, dos gols que marcava, do clube, do sucesso e do dinheiro? Exatamente por isso. Depois que foi campeão, juntamente com o São Paulo, o que acontece com alguns jogadores? Não foi mais chamado por nenhum clube, entrou em depressão. O campo de futebol que agora esse meu personagem percorre é um outro, porque o campo da vida que ele está é esse, vazio. O menino que pisou aqui, nesse campo, hoje tenta sobreviver e se livrar do vício das drogas.